Da igreja com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem ficar sentados e, por favor, aqueles que puderem, abram sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, o rei Salomão. Hoje nós vamos juntos aqui tentarmos aprender a mensagem de experiência de vida que o rei Salomão nos deixa. Ele que foi considerado pela Bíblia um dos homens mais sábios que reinou sobre a terra, que foi o rei de Israel, e que quando Deus falou com ele, ele pediu somente sabedoria, mas Deus lhe deu muito mais. E nós vamos, assim, passear um pouco por esse livro, tentar extrair daqui as mensagens que ele nos deixa, que são muitas, baseadas na experiência dele. Então, vou começar aqui a leitura do Eclesiastes, em Eclesiastes 1. Vou ler 2 versículos aqui. Os irmãos, se puderem, por favor, deixem suas Bíblias abertas, que depois nós vamos ler mais versículos. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Em Eclesiastes, o rei Salomão, ele nos fala do problema humano da vida vazia. Vou fazer aqui uma comparação, mas não é uma comparação apenas a título de didática. O que ele quer dizer? Uma criança que ganha numa manhã de Páscoa, ganha seu primeiro ovo de Páscoa de chocolate, ele acha que aquele chocolate é gostoso, embrulhado num papel brilhante, bonito, que chama a atenção dele. Quando ele abre e morde um pedacinho, ele vê que, apesar de gostoso, aquele ovo é oco. Ele não tem nada por dentro. Ele tem ali um vazio. Aí ele come mais um pedacinho, mas ele continua sendo oco e logo vai acabar. Então, é mais ou menos isso que o rei Salomão nos diz aqui, que a vida cheia de prazeres, ela se torna oca. E quantos mais prazeres sem Deus, os prazeres terrenos, os prazeres rápidos, eles tornam a vida mais oca. E aqui, ao longo dos 12 capítulos, ele nos fala isso, nos dá os conselhos. Ele aprendeu tudo a duras penas, mas deixou para nós a mensagem para que nós não vivamos o mesmo que ele, para que nós nos privemos disso que ele viveu e que venhamos a aprender com a sabedoria dele. Aqui é um sermão escrito por ele que ele contém uma análise das experiências dele e uma conclusão sobre o verdadeiro significado da vida. Para que serve esse livro? Muitas vezes nós passamos assim por Eclesiastes muito rapidamente. É um livro que às vezes não são muitas pessoas que se dedicam a estudá-los profundamente. Falar, são as experiências do rei Salomão, ele foi um homem sábio, depois se perdeu, foi perdendo suas forças, então acaba passando assim, não com a devida importância na reflexão sobre ele. Aqui ele nos explica que tudo que ele tentou, tudo que ele testou, tudo que ele provou tinha sido sem sentido depois de uma vida, tinha sido inútil, sem graça, tolo e vazio. É um exercício da vida dele, toda baseada na futilidade. O que nós podemos extrair daqui? Que foi uma confissão dele, de que alguém que tinha tudo, tinha grande inteligência, poder e riqueza, e ele extraiu isso. Qual que é o propósito desse livro? O propósito de Eclesiastes, ele é poupar as gerações futuras. O rei Salomão escreveu isso, com a sabedoria que ele ainda tinha, de passar pelo que ele passou, pela própria experiência. Seria como um pai nos dando um conselho, para que nós não fizéssemos o que ele fez, em relação às futilidades da vida. O que assim, na síntese, no sumo do livro, ele quer nos dizer? Que a vida longe de Deus não tem sentido nenhum. Você pode ter todos os prazeres, todas as riquezas, tudo nas suas mãos, 1000 mulheres que nem eles, ouro e prata jorrando das minas, ele tinha os vinhedos, ele tinha os bois, ele tinha os palácios, ele fez o templo, ele tinha tudo, mas ele viu que sem Deus não tem sentido nenhum. O vazio cada vez fica maior, e a única coisa que preenche esse vazio é Deus, e somente Ele, nada mais. Quando o rei Salomão, vou ser repetitivo aqui, pediu a Deus sabedoria, Deus tornou ele o mais sábio do mundo naquela época, a ponto de virem reis de outros reinos aprendendo com ele. Ele ensinou, ele julgou, ele estudou, ele escreveu. Os líderes de outras nações vinham até ele para aprender com ele, mas com todo o discernimento que ele tinha, ele não teve cuidado de seguir os próprios conselhos e começou a perder as forças no final de seus dias. Mas ele se arrependeu. Ele lembrou das suas atitudes com humildade e arrependimento. E por isso nos deixou essa mensagem.
que ele quis dizer para nós? Que as pessoas procuram sentido para suas vidas em coisas passageiras, e cada vez mais. Que nem eu disse, você come um chocolate, ele acabou, você já quer outro. Por quê? Porque ele é gostoso, porque ele é doce, porque ele te dá uma sensação boa quando quer, devido à composição dele, do cacau, ele te dá um prazer imediato ali, mas acabou de mastigar, 2 minutinhos depois já acabou. Essa é uma comparação com o que ele sentiu depois de muitos anos, só que ele aprendeu da maneira mais difícil. E, infelizmente, a maioria da nossa sociedade está fora da igreja e longe de Deus e repetindo esse erro em aprender dessa forma. E a nossa missão não é só refletir para que nós não passemos por isso, é trazer as demais pessoas para junto de Deus, para perto dele, para evitar que todos passem por isso, que essa sociedade viva cada vez mais das futilidades, porque a futilidade gera o vazio, ela é a semente do vazio. Eu vou ler aqui alguns outros versículos que eu marquei. Vamos agora para o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Eu estou lendo um por um assim, para que, em vez de ler todos que eu marquei, para que nós possamos, em cada versículo que eu ler, nós refletirmos em cima dele. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O que ele quer nos dizer aqui com isso, meus irmãos? Muitas vezes nós buscamos uma coisa que nós nem queremos. Por quê? Porque o outro tem. Às vezes nós não precisamos da maioria das coisas, mas nós queremos. Hoje, cada vez mais com redes sociais, a pessoa quer ir num lugar porque o outro foi para tirar uma foto lá, para estar lá, para mostrar para a pessoa que ela nem conhece. Ela quer buscar reconhecimento, ela quer buscar prestígio, e isso tudo é vazio. E eu falo sem medo nenhum de me expor, que eu já fui assim, totalmente assim. Então, só quem já foi, quem já passou, sabe mais do que é isso. É um engano tão grande que a gente não percebe que está sendo enganado. E para mim, quem mostrou que eu estava sendo enganado, vivendo nesse engano, foi Deus, não foi outro. Por isso que eu estou aqui, que eu agradeço a cada dia a Ele por ter me tirado dali e ter me trazido aqui e eu poder passar isso para os irmãos. Todos nós temos que refletir e temos que admitir que nós não somos perfeitos, nós temos os nossos vazios, mas cabe a nós, nos aproximando da palavra, falando com Deus, conhecendo a Ele, criando intimidade com Ele, buscar o nosso vazio e preencher com Ele. O vazio que eu digo não são só de vaidades. Aquela pessoa que perde um ente querido, ela fica com um vazio, daquela pessoa que não está ali do lado, que está fazendo falta. Então, não são somente os vazios dos bens materiais, não. São os vazios da alma mesmo, é só Deus que preenche, porque a pessoa que não está com Deus, ela perde um ente, ela fica lá lamentando, ela fica lá chorando, ela não lê a palavra, ela não fica só pensando naquele passado e não busca o que está ali do lado dela. Vou ler mais um versículo aqui, que eu acho que uma das principais coisas que nós desperdiçamos, e o rei Salomão percebeu isso, e dedica quase um capítulo inteiro aqui, no 3, eu vou ler o 3:7. O 3 é onde ele fala do tempo, que tem tempo para tudo, e cada vez mais nós tentamos abreviar os tempos, nós não damos o tempo de Deus, nós não deixamos o tempo. O homem quer abreviar o tempo de plantar e de colher, ele quer tirar 2, 3 safras no mesmo ano, em vez de deixar o tempo de Deus, a semente crescer, a semente florescer. Há tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Quantas vezes nós falamos fora do tempo de falar e magoamos os outros e tiramos conclusões precipitadas, e eu não estou exortando ninguém não, e não estou falando aqui que ninguém faz isso apontando o dedo para ninguém. Nós, seres humanos, somos assim. Muitas vezes nós nem escutamos a pessoa terminar de falar, o que já é uma falta de sabedoria de nossa parte, e já estamos julgando, já estamos querendo colocar palavras na boca dela, já estamos querendo tirar nossas conclusões. Nós não estamos dando o tempo de Deus. O que acontece, meus irmãos? As pessoas cada vez mais, elas procuram o sentido da vida, não em Deus, e sim nas coisas passageiras. Hoje em dia, nós vemos dentro de uma casa, isso acontece em todos os lugares, dentro da igreja, acontece comigo, está todo mundo ali mexendo no celular, porque a pessoa olha ali, bate o dedinho ali, se ela vê que tem alguma coisa ou que não tem alguma coisa, ela está feliz só em ter visto. São coisas importantes, isso é passageiro, e se ela viu, se ela leu, também é uma coisa passageira. Então, na realidade,
o que eu vou frisar novamente, eu tenho que ser repetitivo para que isso vá entrando na nossa cabeça e nós vamos nos fazendo uma autoanálise e tentemos ser melhor e preencher o nosso vazio com Deus. Nós devemos esquecer das coisas passageiras e focar nas coisas duradouras. A palavra é duradoura, a Bíblia é duradoura e a salvação muito mais, meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos com uma igreja, digamos assim, deveras vazia. Não podemos tirar conclusões precipitadas porque os irmãos não estão aqui. Cada um tem o seu motivo. E o motivo de cada um não cabe a nós julgar. Nós temos que sim apoiar aqueles que por alguns motivos se afastaram, estão com um vazio maior do que o normal. Mas nunca julgar, nunca tirar conclusões precipitadas. E muita gente não fala sobre o livro de Eclesiastes porque vê só o lado negativo. Mas ele contém conselhos muito sábios. Ele na realidade, esse livro é um manual de um pai para um filho, passando a experiência. Então, eu peço aos irmãos que depois no aconchego de suas casas, quando tiverem tempo, leiam com mais calma todos os capítulos. É um livro aí que em 10, 20 minutos a pessoa lê ele, e ele contém muitos ensinamentos. Leiam e releiam. Então, muita gente vê o livro de Eclesiastes com um tom de pessimismo, mas ele não é um tom de pessimismo. Ele tem sim algumas exortações, porque ele é preenchido com a sabedoria prática. E aqui o rei Salomão faz uma abordagem muito honesta de tudo que ele passou em relação à vida. Todas as suas observações sobre a futilidade, elas têm o propósito de nos levar a buscar a realização e a felicidade em Deus. E muita gente acha que isso é exortação. Não é exortação. É uma dádiva ter um livro assim que possa nos ensinar dessa maneira. Ele por quê? Porque ele nos leva a descobrir o verdadeiro propósito da vida. A sabedoria que ele transmite é para nos poupar desse vazio que eu sou obrigado a falar tantas vezes dele. Qual que é o vazio? De uma existência sem Deus. Quando você não tem Deus, você procura o seu conforto nas coisas que estão aí fora, nos bens materiais, nos relacionamentos, e não é isso. O nosso principal relacionamento tem que ser com Deus. As coisas, segundo o ensinamento do rei Salomão, elas não vão nos trazer um significado na vida por meio do conhecimento, de querer saber tudo. O homem hoje acha que com a ciência ele sabe tudo e que ele resolve tudo. Não é assim. Se uma pessoa vai passar por uma cirurgia, quem vai curar é Deus, a cura vem dele. O homem vai intervir ali para utilizar a técnica cirúrgica para tanto, mas quem vai curar é Deus. Prazer, uma coisa passageira. Tem muita gente que busca popularidade, tem muita gente que fala, tudo é fruto do meu trabalho, mas quem te permite estar de pé todos os dias para trabalhar? Quem te permite ter um emprego? Quem te permite ter um trabalho? É aquele que está lá em cima, não é outro senão ele. E tudo isso também busca nos livrar da obsessão, os verbos com poder, ter, querer. Então, muita gente acha que o dinheiro é a aprovação, a pessoa tem que ser bem sucedida na vida para ter aprovação, e não é isso. Não é isso, meus irmãos. Nós vivemos numa sociedade hoje que se a pessoa não tem recursos, ela é um zero à esquerda. Nós somos só um número, o que interessa é só o nosso CPF, para ver se interessa para o governo, para saber quanto nós ganhamos, quanto nós vamos pagar de imposto, interessa para o banco para ver se nós vamos ser um bom cliente que podemos dar lucro para ele, interessa para um lugar que a pessoa vai comprar alguma coisa. Perdeu-se o lado humano, e isso só aumenta o vazio. Agora eu vou passar aqui, meus irmãos, para outro dos capítulos que eu acho muito importante, não tem um menos importante que o outro. Vou ler para os irmãos aqui alguns versículos do capítulo 5, no qual o rei Salomão nos dá vários conselhos práticos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. Quando nós entramos na casa de Deus, quando nós procuramos a palavra dele, nós devemos estar abertos e prontos para ouvir a Deus, não para impormos a ele aquilo que nós pensamos que ele deveria fazer. Aí as pessoas ficam bravas quando a palavra exorta. Mas o que o pai faz com o filho? Ele corrige.
E nós temos que estar abertos para esse mundo espiritual para sermos corrigidos, porque a batalha é grande. Mas nós não podemos esquecer, a batalha não é nossa, a batalha é de Deus. E se nós estarmos com Ele, nós não vamos perder as batalhas. Por mais que venham tentações para nos tirar delas. Eu vou continuar aqui, que para alguns versículos adiante, no 10, que hoje esse é um mal da sociedade e é um estigma que nós temos que conversar sobre ele, porque é o Deus de muita gente. Versículo 10, 5:10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Os irmãos repararam que pelos vários capítulos que eu passei, em todos está a palavra vaidade. Depois nós vamos falar sobre isso mais à frente. No versículo 11, onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito tem os seus donos do que a verem com os seus olhos? O que acontece? O ser humano, por sua própria natureza, ele é levado a querer ter sempre mais do que tem, sempre a melhorar. E isso gera uma confusão. Não é pecado a pessoa ter mais, a pessoa melhorar. Só que o que o rei Salomão nos diz aqui? Ele observou que aqueles que gastam sua vida procurando obsessivamente ganhar dinheiro nunca vão encontrar a felicidade que eles vislumbram. É assim, ó, a escassez atrai escassez e o dinheiro atrai dinheiro. Não tem problema nenhum a pessoa ter dinheiro demais aos olhos de alguns. Em si, o dinheiro, por ser dinheiro, ele não é ruim e nem é bom. Agora, amar o dinheiro é ruim, porque daí ele passa a ser o Deus da pessoa. É isso que não pode ser. E assim, o que eu vou falar não é uma crítica, mas da forma que eu disse, que dinheiro atrai dinheiro, é muito difícil nós vermos uma pessoa que atrai muito dinheiro andar firmemente na palavra. Logicamente que existem exceções, mas o que acontece? O dinheiro, ele deslumbra, e o deslumbramento aumenta o vazio. E leva uma pessoa a toda sorte de pecados. E qual que é a chave disso aqui para que tem? É o equilíbrio. E qual que é o equilíbrio? Usar o que você tem para a glória do Senhor. Eu falo tudo isso, meus irmãos, porque eu já tive nos dois lados. No lado de ter bastante e do lado de não ter quase nada. E de um ou de outro jeito nós vivemos da mesma forma. Porque Deus vai nos dar o que nós precisamos. O que nós não precisamos, por mim, Ele pode tirar tudo. Porque não vai fazer falta. Agora, o que nós precisamos, Ele fala a Bíblia inteira que Ele vai dar. Ele sabe o que nós precisamos antes de nós pedirmos. Só que nós, vivendo em sociedade, buscamos coisas que não se precisa buscar. Então, muitas vezes, as pessoas mudam o Deus dela. E isso está na Bíblia também. Vários adoravam outros deuses. E o principal Deus que muita gente está adorando hoje são os deuses dos prazeres momentâneos. E o Deus verdadeiro fica em segundo plano. É fácil aquela pessoa que tem fazer uma doação, porque não vai fazer falta. E aquela que não tem? É muito mais difícil, que nem nós temos aqui a viúva e outros exemplos na Bíblia, que dá tudo que tem. Então, quem menos tem é quem mais dá, porque quem muito tem, normalmente dá o que não lhe faz falta. Tudo isso, meus irmãos, são reflexões. Eu vou mais alguns versículos para frente aqui no finalzinho, nos dois últimos, no 19 e no 20 do capítulo 5. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e deu o poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. O que Deus gosta que nós consideremos? Que os nossos bens são dádivas dele. Na realidade não são nossos, são dele. Como ele diz aqui mesmo em Eclesiastes, nós vamos passar e a terra vai ficar. A terra que o homem plantou, que deu lá, vai ficar depois que ele for. Por quê? Porque são bens dele. Nós só cuidamos nessa nossa breve passagem terrena aqui. Na realidade, onde está o erro? No que nós devemos focar? Quando nós ganhamos um presente, por mais simples que ele seja, nós não devemos focar no presente. Nós devemos focar em quem nos presenteou. Pode ser um cartão com uma mensagem. Não importa o presente. Ou pode ser um carro novo, ou pode ser uma joia. Esquece o presente, foca em quem te deu o presente. É isso que Deus quer. Se Ele te deu alguma coisa para você ter, você tem que agradecer todos os dias para Ele. O que nós mais vemos são as pessoas falar: eu fiz, eu construí, eu ganhei, eu trabalhei. Não, o Senhor permitiu. Por isso também não tem a ver com esse capítulo, que a primeira parte é dele.
porque ele permitiu você levantar e você ter. O rei Salomão, nós podemos assim, sem exagero, dizer que ele foi um homem que ele experimentou todos os tipos de prazeres que a vida pode oferecer. E o que ele diz? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Qual que é o recurso mais valioso diante de tudo que ele teve, que teve todas as riquezas? O tempo. Porque não se renova. A hora que passou não volta mais, o dia que passou não volta mais. Então, ele é o nosso recurso mais valioso. E o que nós queremos fazer? Sempre com pressa. Ninguém abreviando o tempo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para ir no culto, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ajudar meu filho a fazer a lição, não tenho tempo para ficar com a minha filha, não tenho tempo para fazer nada. Eu fui muito assim, meus irmãos, e me arrependo. Mas ainda bem que Deus me deu a oportunidade de pensar e fazer diferente hoje. Hoje eu faço praticamente todas as minhas refeições em casa junto com a minha família, e não era assim, não. Por isso que eu já falei alguns minutos atrás, que ele dedica um capítulo todo aqui ao tempo. Porque nós temos tempo para falar, tempo para calar. A sabedoria está em reconhecer como nós usamos o tempo. Porque ele diz aqui aqui onde ele fala do tempo para falar e tempo para calar, que até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Nessa era que nós estamos hoje, a pessoa olha ali, vou voltar de novo para a nossa realidade, numa rede social, alguém falar alguma coisa, principalmente político hoje em dia, já quer responder na mesma hora, sem pensar. Quando o mais sábio, muitas vezes, é seguir se calar. A grande sabedoria. Aquele que pouco fala, muito aprende, porque quando nós estamos falando, não estamos escutando o que alguém que possa nos ensinar esteja falando. E isso é com relação à Bíblia. Por isso que quando nós vamos orar, nós vamos nos debruçar sobre as Sagradas Escrituras, nós temos que estar no silêncio para ouvir a voz do Espírito Santo. Não numa multidão que você olhou rede social, olhou mensagem, olhou saldo de banco, jogou joguinho, assistiu televisão, fez isso, fez aquilo, e daí vai ler a palavra, sua cabeça já está bagunçada, não tem o silêncio necessário para que o Senhor fale com a gente. Por isso que é a madrugada, que é o início da manhã, que é o horário das orações. Esse ensinamento já veio lá de trás, né? E hoje cada vez mais gente errando nisso, que já é uma coisa de milênios atrás, antes de Cristo. E olha como o homem, em vez de progredir, regride, apesar da tecnologia, apesar da ciência, apesar de tudo que ele acha que ele inventou, que ele colocou. Então, há coisas na vida, e nós temos que, o rei Salomão também nos diz isso aqui nos Provérbios, há coisas na vida que nós nunca vamos conseguir compreender. Por quê? Porque Deus quer assim, pois foi Ele que fez, pois foi Ele que criou, foi Ele que colocou aqui. Por mais que nós tentemos compreender e desvendar algumas coisas, não vai ser possível, porque é assim que tem que ser. E agora, meus irmãos, somente para encerrar essa nossa breve conversa aqui, eu vou para o último capítulo. Aqui eu vou ler o capítulo 12, e eu vou ler a partir do versículo 10. Aqui está a principal mensagem. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como os pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor, ou seja, o nosso Pai, né? Filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Quem quer saber tudo não sabe nada. De tudo o que se tem ouvido, de tudo que ele fala nos 12 capítulos, e vem aqui nos dizer, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, meus irmãos, a mensagem final que eu gostaria de deixar para que nós venhamos a refletir é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque todo o restante é vaidade. E tal qual o rei Salomão pediu, nós temos que pedir todos os dias para Deus sabedoria, discernimento e entendimento para tudo na vida. Porque, como eu sempre repito, a sabedoria é do Senhor, não é nossa. Nós temos falta dela. E por onde Ele fala conosco é por aqui, pelas Escrituras, pela palavra. E eu espero que essa nossa breve conversa aqui sirva para que os irmãos venham espiritualmente se alimentar, depois com mais calma refletir, ler o livro inteiro, porque grandes ensinamentos estão aqui. Não desprezem, meus irmãos.
Tal como Provérbios, que vem antes, aqui em Eclesiastes também, em poucos capítulos, em poucas palavras, nós temos válidos e preciosos ensinamentos de alguém que pôde viver tudo com muito poder, com muita sabedoria, com muita riqueza, e está nos dando a sua experiência. Então, eu agradeço essa oportunidade e as palmas vão para o Senhor Jesus.